Bom dia, pessoal. Para quem está aqui presencial, para quem está online, é um prazer enorme estar de volta presencialmente num palco de TDC. Faz, acho que 3 anos que eu subi a última vez no palco do TDC e foi aqui em Porto Alegre, né. Antes lá da pandemia, que era para durar 15 dias e a gente sabe o resto da história. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre utilização do metaverso na indústria, o metaverso industrial, que algumas empresas estão chamando, e mostrar um pouco do que a gente tem de estado da arte, hoje em dia. Vou falar sobre uma plataforma que a NVIDIA tem chamada Omniverse, e começar explicando que o Omniverse não é o metaverso da NVIDIA. O Omniverse é uma plataforma para criação e operação de aplicações, dentro do metaverso. Hoje, quando a gente olha, eh, o workflow, trabalhar com 3D está ficando cada vez mais essencial para todo tipo de indústria, para o que importa se é arquitetura, entretenimento, design de produto, computação científica, automação industrial e transporte. Cada vez mais a gente usa 3D para isso. E a ideia do Omniverse é ser uma plataforma para que a gente possa criar esses mundos ou essas gêmeos digitais com visualização avançada e, além disso, operá-los lá dentro. Dentro desse lugar, a gente consegue usar todas as principais tecnologias que a NVIDIA desenvolveu, junto com a indústria, com pesquisadores, ao longo das últimas décadas. Então, ele é uma convergência de tudo que já foi desenvolvido, de tecnologias. Existem diversas empresas hoje que já são parceiras da NVIDIA nessa iniciativa, que são os nossos parceiros de software, e muitas empresas que já utilizam no dia a dia o Omniverse. Eu quero mostrar alguns casos de destaque interessantes aqui. A gente só consegue ter esse tipo de tecnologia hoje por conta de uma convergência de uma série de coisas. Primeiro, a tecnologia de Ray Tracing, que a gente consegue fazer, simulação física extremamente precisa. Depois, a existência de computação em grandes data center, computação de GPU de forma escalável, para a gente conseguir ter muita capacidade de processamento. Um formato de arquivo chamado USD, que é Universal Scene Description, que a gente acredita na NVIDIA que esse formato vai ser para o metaverso o que o HTML é para a web. É um formato de arquivo aberto, muitas empresas trabalhando, mas foi criado pela Pixar. Já já eu vou explicar o porquê que eles tiveram que criar, precisaram desse formato específico. E depois a revolução de IA. Cada vez mais a gente tem uma demanda gigantesca, pra inovação. A grande dificuldade de criar aplicação em 3D, desenvolver conteúdo em 3D, está relacionada a esses 3 pontos. Primeiro, para criar um jogo, para criar uma experiência imersiva, para criar qualquer coisa de metaverso, a gente precisa de profissionais de diversas áreas, não é só desenvolvedor. Ali eu vou ter designer, ali eu vou ter engenheiro, ali eu vou ter ilustrador, vou ter animador, vou ter pessoas especializadas em cada coisa necessária para criar uma experiência 3D. O que significa que cada um vai usar uma aplicação diferente. E aí o que é que acaba acontecendo? Integrar tudo isso numa experiência final vira um grande desafio de tecnologia. Como é que eu vou padronizar todos esses, assets que eu tenho, para que eles possam ser interoperáveis e o pior, qual é a versão correta? Qual é a versão que ele terminou para que eu possa começar o meu trabalho? Então, a confusão fica cada vez maior. E cada vez mais as experiências, de imagens em 3D precisam ser extremamente realistas, o que aumenta muito a complexidade do que está sendo desenvolvido. Há alguns meses atrás eu resolvi assistir Matrix com meu filho, e eu fiquei de queixo caído que eu conseguia ver toda a computação gráfica do filme, assim, estava na cara, escancarado o que era CG. Aí eu lembrei do dia que eu vi o filme no cinema, que eu saí de lá absolutamente alucinado com aquele filme. Então é isso que acontece, o nosso olho já consegue distinguir, o que é de fato 3D avançado e o que não é. A ideia do SD surgiu para que a gente possa fazer integração de diversas ferramentas com diversas camadas que passam pela realidade do mundo real, né, o design completo de tudo que existe no mundo real. Depois, interoperabilidade entre softwares de diversas empresas, uma colaboração não destrutiva nos workflows, ou seja, cada pessoa consegue pegar o trabalho que o anterior fez e evoluir isso, e não ficar o tempo todo com retrabalho, e acelerar
o tempo para produção, que é outra coisa fundamental. Aqui é como a gente faz o desenvolvimento com aplicações tradicionais, né? Cada um daqueles profissionais, imagina aí um designer, um animador, um ilustrador e um especializado em iluminação de cena. Cada um deles vai usar uma aplicação diferente. Cada aplicação vai ter um conjunto de plugins que são específicos dessa própria aplicação, e depois a gente vai ter que integrar esse monte de coisa diferente. Com o Omniverse, com o SD, o que a gente faz é que o Omniverse, através desse formato de arquivo, vira o grande concentrador de tudo isso. E a gente consegue automatizar uma série de coisas dentro do Omniverse com plugins e com extensões, né? O Omniverse veio porque a Pixar tinha esse problema aliás, o USD veio porque a Pixar tinha essa dificuldade. Todo mundo aqui já viu a animação da Pixar, né? Imagina a quantidade de pessoas que trabalham num filme desse, e era realmente muito complexo fazer a integração disso tudo. O Omniverse não é uma engine de games e não quer competir com nenhuma, tá? O que o Omniverse faz é que ele ajuda em simulações complexas, né? E ele acelera cada vez mais o desenvolvimento dessas experiências em 3D. Então, o Omniverse se integra com diversas engines de games, para citar uma aqui que a integração é muito boa, é o Unreal. O que que eu vou ter na saída do Omniverse? Depende do que eu quero desenvolver. Se eu vou desenvolver o jogo, vai ser um jogo com a engine do Unreal. Se é uma experiência em VR na web e qualquer outra coisa, se for um digital twin, um gêmeo digital, a gente vai operar ele lá dentro do Omniverse. A segunda coisa importante é a diferença do Ray Tracing para rasterização. Então, com o Ray Tracing, a gente consegue usar as leis da física para, de fato, mostrar as coisas como elas seriam no mundo real. E isso dá uma diferença muito grande, porque quando a gente trabalha com o mundo virtual para treinamento de inteligência artificial, eu preciso ter a imagem com o maior grau de realismo possível, porque o robô que eu estou treinando dentro do metaverso, dentro do gêmeo digital, ele vai operar no mundo real depois. Então, quanto mais fiel for a qualidade dessa imagem, melhor vai ser o meu treinamento. Esse é o exemplo de utilização, do Omniverse para criação de 3D, então imaginem aí um jogo em realidade virtual, você desenvolve tudo muito rapidamente dentro do Omniverse, e depois você usa a ferramenta para exportar o jogo e gerar os binários que vão ser usados no final do dia. E aqui um exemplo prático de como é trabalhar com o Omniverse, e eu acho que ele é legal porque ele ilustra bastante, a agilidade que se ganha com isso, tá? Aqui eu tenho 2 pessoas, desse lado tem alguém trabalhando com textura, e iluminação, e aqui eu tenho alguém mexendo na planta dessa cozinha. Repara que conforme ele vai alterar uma janela aqui, aquele ali na hora vê qual que é o impacto disso no trabalho que ele está fazendo. E esse cara aqui está trabalhando no Autodesk. Esse outro está trabalhando com uma ferramenta que chama Create do Omniverse. Aqui eu tenho 2 pessoas também trabalhando numa cena, um está ajustando a iluminação, enquanto o outro lá em cima vai ajustar a disposição das luzes desse lustre, tá. E aqui eu posso ter um diretor de arte, um diretor de produção, assistindo a cena e falando: "Tá bom, não tá bom, ficou legal, não ficou". Vocês vão ver que vai ser alterada a estrutura da luminária ali, e imediatamente quem está mexendo com a iluminação e a textura, consegue ver o impacto, tá. No mundo real, sem ter o Omniverse, cada vez que esse cara alterou um negócio, tinha que passar o arquivo para o outro aplicar, renderizar para alguém ver. E aqui eu tenho 3 pessoas trabalhando, ao mesmo tempo, terminando de montar essa cozinha. Cada um colocando algum item ou ajustando, e lá em cima uma pessoa assistindo em tempo real, para ver se está ficando do jeito que foi pensado, imaginado, do jeito que queria, tá. Pode ser um cliente, pode ser um diretor de arte. Então, como vocês veem, o tempo de produção de qualquer experiência em 3D, qualquer imagem, qualquer vídeo, qualquer filme, qualquer jogo, é muito acelerado quando, se utiliza o Omniverse. Passando rápido aí sobre os principais componentes do Omniverse, a gente tem um núcleo, que é um grande repositório de todos os assets, de tudo que está sendo utilizado para a criação, vários conectores desenvolvidos pela NVIDIA, mas abertos e desenvolvidos por toda a comunidade hoje, uma ferramenta para integração e visualização disso tudo, ferramentas para simulação e depois para renderização. Tudo isso só é possível por conta do formato USD. Aqui é um pouco mais sobre o que o Núcleus faz, as suas principais funções.
Os plugins, alguns deles, né, que já são suportados para ter integração, então grandes ferramentas aí de produção de 3D, de engenharia em geral, já estão suportadas, e depois as aplicações que a gente consegue tirar daí, que vão ser utilizadas em workstations, realidade virtual, realidade aumentada, ou até dentro do navegador, e é muito tranquilo, muito rápido fazer isso usando o Omniverse. Então, em resumo, você reduz o custo de produção e o retrabalho, principalmente, você aumenta o valor da sua infraestrutura atual, porque você consegue, por exemplo, em alguns servidores com tecnologia da NVIDIA, colocar 4, 5, 6 desenvolvedores, 6 pessoas que estão trabalhando nessa experiência numa máquina só. Você consegue pegar uma GPU da NVIDIA e dividir para 3 pessoas trabalhar em paralelo, tá. Então isso maximiza muito a utilização da infraestrutura e à noite, na hora que o pessoal não estiver trabalhando, eu posso usar essa super máquina para fazer, por exemplo, a renderização de tudo. Maximiza a criatividade e a produtividade, porque você consegue trabalhar de forma colaborativa e rápida, então dá para ter bastante atenção a detalhes e acelera o tempo de produção. Já existem diversas empresas usando o Omniverse. Aqui a lista, de algumas, né, uma que eu recomendo o pessoal ir atrás aí, é olhar o case da BMW. A BMW constrói as fábricas dentro do Omniverse e opera elas hoje antes de construir a fábrica real, e faz também simulações, usa para treinamento de robôs. Os cases da NVIDIA podem ser encontrados simplesmente buscando NVIDIA Digital Twin no YouTube e vão ter vários lá. Eu trouxe alguns aqui para destacar para vocês. Na área de industrial especificamente, o Omniverse tem tido um papel crescente muito grande, porque, primeiro, para fazer a integração dos diversos times que estão envolvidos em desenvolvimento de produto. Imagina o desenvolvimento de um carro. Ali eu tenho um cara que vai fazer o design do carro, mas o design do carro tem que ser feito de tal forma que caiba o motor dentro. O design do motor tem que ser feito respeitando as limitações que a gente tem do carro. As características do motor vão precisar puxar aquele carro. Então, a integração entre muitas áreas profissionais diferentes. A fidelidade real para você poder, ver como o produto final vai estar, né, testar antes de produzir, e isso é algo impressionante. Eu fiz um teste de usabilidade, de uma montadora com VR, e eu achei muito legal. Eles estão explorando fazer teste de usabilidade de produto, usando técnica do metaverso, né. No caso da que eu participei, era colocar um carro elétrico para carregar. Então foi feito o design, o carro foi colocado dentro de uma garagem virtual, o carregador que eles projetaram com o sistema estava lá, me deram óculos e falaram: "Coloca o carro para carregar", para ver se era intuitivo. Eu fui lá, fiz o que eu achei que era correto, peguei o carregador, encaixei no carro, acendeu a telinha de um display, eu coloquei lá para carregar o carro, tinha um tablet do lado no mundo virtual, eu peguei o tablet do lado, segurei na mão, saí andando pela garagem que eu estava e acompanhando a carga do carro. Para fazer isso no mundo real, eles iam precisar montar uma garagem, trazer um carro elétrico, montar um protótipo desse carregador e colocar, chamar as pessoas para testar. Qual é o problema? O teste físico sempre é importante, mas o processo de elaborar o melhor teste de usabilidade para produtos físicos, ele passa pela criação de protótipos e muitas vezes, quando você termina o experimento todo, as pessoas vão usar, você descobre que tem alguma coisa fora do lugar ali que precisa ser alterada. Você vai ter que jogar tudo que você desenvolveu fora e começar a desenvolver de novo. O custo é muito rápido. Usando isso em realidade virtual, você consegue prototipar e iterar rápido, até que você entenda: "Tá bom, esse aqui é o melhor design, é a forma que as pessoas estão entendendo melhor", aí constrói o protótipo físico e passa a fazer teste real. Mas encurta muito o tempo e o custo. E também reduzir, as perdas em geral, principalmente de tempo, né, quando você tem o que a gente chama de single source of truth, né, que é a história de você saber exatamente qual é o asset, ou quais são os assets que você vai utilizar, sem ter que ficar pegando versão anterior e tendo retrabalho. E aí, quando a gente começa a pensar nas coisas que foram produzidas, né, em como nós vamos produzi-las, é muito importante começar a trabalhar, com simulação dentro desses ambientes, e aí entra os gêmeos digitais. Então, uma categoria importante na arquitetura para design e para layout, tem um prédio que estão vendendo perto da minha casa agora, um condomínio, que você coloca o óculos de VR, você anda pelo apartamento inteiro com realismo, né, e o que eu achei mais interessante lá, você consegue subir
no andar onde vai estar o seu apartamento e ver a vista que você vai ter da cidade. Eu duvido que daqui a 5, 6 anos a gente vai comprar imóvel de outra forma, tá. Esse pessoal é pioneiro. Por trás disso tem toda essa tecnologia que eu falei, para poder criar essa experiência. E detalhe, ela tem que ser simples. A pessoa simplesmente vai conectar um óculos no rosto e vai assistir. Vai ter um painel hoje no final da trilha, para a gente discutir, alguns aspectos de adoção, de utilização e popularização do metaverso, e ali vai dar para discutir um pouco sobre essas tendências. Outra coisa importante é testar o fluxo de centros de distribuição, porque qualquer alteração que você faça achando que vai melhorar pode complicar tudo. Simulação de ergonomia de trabalho, isso é extremamente importante. Como é que eu consigo melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão numa linha de produção, sem ter que parar o trabalho deles? Com o Omniverse a gente consegue fazer isso, a BMW faz. Por exemplo, para ajustar a altura das mesas que vão trazer as peças para ser instaladas nos carros. A BMW tem um desafio gigantesco, eles produzem um carro a cada 1 minuto e 30, 1 minuto e 15. Cada carro tem 100 itens customizáveis e as peças para o seu carro chegam na linha de produção na hora que começa a montar o seu carro. Então, imagina, banco, acabamento, volante, todos os itens e acessórios, eles vão chegando na linha de produção trazido por robôs, enquanto o teu carro está passando. Então tudo isso tem que ter uma orquestração perfeita. Para treinar, e fazer a distribuição, né, a implantação, de robôs, tanto de movimentação de mercadorias quanto de montagem. A gente acredita que essas 3 coisas vão definir os nossos próximos anos aí, na tecnologia, né. Primeiro, tudo que for ser construído, primeiro vai ser simulado no mundo real. Não importa se é uma fábrica, uma casa, um robô, um carro autônomo, tudo vai ser criado no mundo virtual e vai ser simulado lá, para que você consiga chegar no produto final muito rápido, consiga testar e validar isso com quem é o comprador daquela solução, e consiga entregar algo que seja realmente o que o mercado, que as pessoas esperam, já validado com a experiência deles. Segundo, tudo que se move vai ser autônomo. E essa é uma tendência cada vez maior. Recentemente, um amigo nosso foi para a Inglaterra, ele mandou uma foto de um mercadinho de uma cidade pequena, com um monte de robô de entrega na porta. Não estava em Londres, não estava num grande centro urbano, era uma cidade pequena, em que você faz compra hoje e o robô vai entregar na tua casa direto. Tem que ser autônomo para fazer isso e essa é uma tendência enorme. E outra coisa, tudo que for autônomo vai precisar de simulação no mundo virtual. Um exemplo de como nós usamos o Omniverse na NVIDIA é para treinar o NVIDIA Drive, que é a nossa tecnologia para carro autônomo. Nós criamos gêmeos digitais de cidades e utilizamos o gêmeo digital para fazer o carro andar e testar e aprender e treinar a inteligência artificial dele. Por que que isso é importante? Eu consigo simular condição climática, eu consigo simular acidente, eu consigo jogar a pessoa na frente do carro para ver a reação, ele aprender que tem que parar. Alguém aqui toparia fazer um teste desse? Ó, o carro está vindo a 60 aí, entra na frente que ele tem que aprender o que é atropelar. Eu acho que ia ser meio complicado. No mundo virtual a gente consegue, tem um ponto interessante, no mundo virtual, eu não tenho a limitação do tempo, porque eu consigo acelerar o tempo de acordo com a minha capacidade profissional, a capacidade computacional. Existe um projeto de um robô que tem 4 patas e rodinhas, chama Animal, com Y, só procurar no YouTube. Esse robô foi treinado em questão de horas para se adaptar a diversos tipos de terreno, o equivalente a mais de 100 anos de treinamento no mundo real. Porque através de paralelismo, de colocar diversos robôs treinando em paralelo, com diversos tipos de terreno, ele aprendeu a se adaptar a qualquer coisa. O software foi treinado ali, quando transmitiram para o robô, no vídeo mesmo mostra, ele sobe e desce escada, sobe em lugar torto, desce, porque ele aprendeu muito rápido aquilo tudo. Então isso ajuda bastante no ciclo de desenvolvimento. E para ter um gêmeo digital, a gente precisa ter essas 4 coisas. Primeiro, eh, ter uma fonte fidedigna da informação que seja exatamente o que vai existir no mundo físico ou que já existe. Essa é a básica, a gente chama de ground truth. Depois, o que vai ser simulado tem que obedecer leis da física, porque ele vai ser utilizado no mundo real. Então, todas as leis da física do mundo real precisam ser
estritamente obedecidas dentro desse mundo virtual. Tem que ter uma sincronia perfeita, ainda mais quando você começa a pensar na integração de gêmeo digital com coisas reais. Por exemplo, eu posso ter uma fábrica com gêmeo digital que tem tanta precisão que no momento em que eu conectar os meus sensores da fábrica real lá dentro, eu vou conseguir simular a necessidade de manutenção do futuro, porque eu estou pegando dado do mundo real. Então esse sincronismo tem que ser perfeito. E depois, tem que ser habilitado por inteligência artificial e o mais importante, permitir que a inteligência artificial seja criada dentro desse gêmeo digital. E esse aí é o grande desafio, é o que vai acelerar cada vez mais a adoção de inteligência artificial no mercado. Em resumo, é isso. O meu digital twin tem que ser exatamente o que eu tenho no mundo físico, trabalhando com dados reais e permitindo a utilização de inteligência artificial cada vez mais. A visualização com alta fidelidade é o exemplo dessa foto, isso aqui é simulado, não existe. É o tipo de a qualidade que a gente tem de imagem, fotorrealismo, ray tracing, para que fique o mais parecido com o mundo real possível. É extremamente importante poder fazer a orquestração e a automação do pipeline de processamento inteiro, de construção e de operação. Então tem que ter bastante flexibilidade. No Omniverse existe ferramentas para programação no code e também suporte a Python para desenvolver toda essa integração, além de permitir desenvolvimento de conectores para aplicações já existentes. E é muito importante trabalhar também com geração de dado sintético. O que é geração de dado sintético? É eu conseguir, dentro do mundo virtual, criar situações que sejam similares ao do mundo real, mas com um grau de realismo tão grande que o robô não saiba diferenciar se ele está operando no mundo real ou se ele está no mundo virtual. Eu vou mostrar um caso bem legal sobre isso. Então, esse é o primeiro, que é o caso da Amazon, que eles usam os digital twins dos centros de distribuição, tá? Isso aqui não é ficção, o que eu vou mostrar agora é tudo realidade e caso real. Então eles têm os robôs que fazem toda a logística de distribuição dentro da warehouse, depois eles têm uma série de linhas ali que fazem separação, fecham os pacotes, aí os humanos começam pegando os pacotes, separando e depois colocam em carro. Tudo isso aqui tem uma necessidade de treinamento de inteligência artificial e de otimização constante. Não é algo que dá para desenvolver, deixar lá e esquece, tá. Então aqui está o gêmeo digital da warehouse construída e aqui, ela no mundo real, né, o centro de distribuição. E aí a facilidade que você tem para criar e alterar os detalhes do seu centro de distribuição virtual. E o legal é que ele tendo fotorrealismo, eu consigo pegar o robô que vai fazer a movimentação no mundo real e treiná-lo dentro do mundo virtual usando uma plataforma chamada Isaac Sim. Aqui é um exemplo de como que você altera algo no projeto desse centro de distribuição e imediatamente você consegue ver o impacto disso dentro de tudo. Imagina lá, quero colocar um ar-condicionado novo, precisa seguir alguma norma específica de segurança, qual vai ser o impacto disso na minha logística de distribuição? Então, o grau de fidelidade gráfica que a gente tem para fazer a simulação dos robôs trabalhando e principalmente de como eles vão interagir com humanos, né. A Amazon teve um problema complicado, porque eles trocaram a faixa que fechava as caixas deles, né. E quando eles trocaram essa faixa, toda a IA tinha sido treinada para a fita anterior. Dava um problema de contraste, então tiveram que rapidamente retreinar tudo. Sem ter um gêmeo digital, não dava. Então aí é um robô, isso é o digital, isso é o real. Tá? Se eu não tivesse colocado legenda aqui, eu duvido que qualquer um de nós conseguia falar o que era real e o que não era. E os robôs são treinados lá dentro. Uma das formas de treinar o robô é exatamente com geração de dados sintético. Através do Omniverse, eles criaram milhares de imagens de produtos colocados nas caixas de distribuição e puderam treinar os robôs, porque tem um robô que faz essa inspeção antes da caixa ser fechada para ter certeza que está tudo lá. No mundo real, ia ter que tirar foto, anotar na mão, ia demorar muito mais. Aqui, teste de ergonomia, ali é o gêmeo digital, aqui é o mundo real, para ver como está a carga dentro do corpo das pessoas trabalhando, e tem um depoimento, do pessoal de engenharia da Amazon contando como é importante esse tipo de tecnologia. Então, eles conseguem simular qualquer alteração dentro do mundo virtual e conseguem usar a inteligência artificial lá dentro para ajudá-los até a encontrar a melhor forma de fazer a distribuição. Outro caso legal
é da PepsiCo, que eles fazem simulação e otimização do centro de distribuição. Esses caras têm milhares de produtos, né, e tem que ter uma logística gigantesca para tudo aquilo chegar no supermercado na hora certa, na quantidade certa e com o produto certo. Então, é um problema computacional muito grande, porque não envolve só centro de distribuição, mas logística integrada entre eles. E eles usam as técnicas do Omniverse para isso. A empresa que desenvolveu a parceira chama Kinetic Vision. Aqui a simulação de uma linha de distribuição automatizada, para validar que tudo isso vai funcionar no tempo e com a qualidade necessária antes de começar a construir. A geração de todos os produtos através de dados sintéticos para fazer o treinamento da IA, tá? Então imagina, a Coca-Cola trocou a latinha por causa da Copa, você tem que retreinar a IA inteira, né? Aqui a simulação no digital e no real, consegue olhar a ergonomia, velocidade, congestionamento, tipo de produto que está sendo colocado, ou seja, você consegue monitorar absolutamente tudo com visão computacional e simular tudo isso antes de colocar em operação no mundo real. E usando uma plataforma da NVIDIA para cidades inteligentes chamada Metrópolis, a gente consegue integrar tudo isso e ainda validar e ajudá-los a ajustar e otimizar toda a logística para ter certeza de que tudo vai chegar onde é necessário no tempo necessário. Então, sem essas tecnologias, é praticamente impossível você conseguir ajustar processos de forma tão precisa. E o último vídeo que eu vou mostrar é um projeto chamado Avatar da NVIDIA, né? Isso aqui é um projeto que chama Talking Kiosk, que é a ideia de você ter uma telinha numa lanchonete para fazer atendimento. E esse robô tem uma série de coisas interessantes, esse bonequinho, esse avatar que está lá. Primeiro que ele olha no teu olho quando está falando com você, porque através de visão computacional ele sabe quem está falando, ele consegue te olhar. Segundo, que ele consegue analisar o teu sentimento durante a conversa. Por trás desse robô tem uma engine de recomendação e um monte de inteligência artificial e as tecnologias da NVIDIA para transformar texto em áudio e áudio em texto. Eu consigo customizar o idioma do robô, eu consigo adaptar ele para entender o jargão específico de cada lanchonete ou de cada loja que ele tiver, e a sensação que você tem usando uma tecnologia dessa, é que você está conversando com um humano. Só que do outro lado, é simplesmente IA. Então você consegue ver aí, ó, que conforme a pessoa fala, ele olha para o olho, para o rosto de quem está falando, ele vai fazendo sugestões sobre os pedidos, de acordo com o que aquele pessoal já pediu, de acordo, com combinações que eles já têm anteriormente, e tudo isso só é possível com inteligência artificial. E o detalhe interessante, né, uma aplicação como essa pode estar numa loja física de uma lanchonete, mas de repente ela pode estar numa loja virtual, porque daqui a pouco eu não quero sair do metaverso para pedir comida. E esse é o desafio. E quando a gente fala: "Ah, experiência no metaverso", muita gente pensa assim: "Ah, mas isso não é para mim, isso é negócio de ficção". É simples, vamos olhar a molecada que tem entre 14 e 8 anos. O que salvou a sanidade mental dessa galera durante a pandemia foram os metaversos que eles utilizaram. Fortnite, Roblox e uma série de outras aplicações que eles aprenderam a levar a experiência de convivência do mundo físico que a pandemia nos tirou para o mundo virtual. Eu tenho um filho de 11 anos, eu garanto a vocês, salvou a sanidade mental dele e dos amigos dele. E aí quando voltamos para o mundo real, todo mundo falou: "Poxa vida, será que essa molecada agora só vai querer se divertir no videogame?". Não, eles são crianças, eles voltaram a fazer tudo que eles já faziam antes, só que agora, quando chega em casa, eles ainda vão jogar uma partida online, vão assistir um vídeo no metaverso, no Fortnite, vão ver clipe, vão se encontrar, de alguma forma. E o legal é que é inclusivo, porque quem não tem uma máquina para jogar o Fortnite, vai no celular com o Roblox e vai a turma inteira para o Roblox, e eu me divirto vendo meu filho se divertir com os amigos dele, e eles brincam dentro da plataforma, isso que é o negócio mais interessante. Por que eu estou contando essa história? Porque toda essa experiência de metaverso para a gente pode ser novidade, para eles não. Eles estão crescendo com esse ambiente sendo um ambiente virtual de interação e entendendo o valor dele. Daqui 10 anos, eles são os grandes compradores da indústria. Eles são as pessoas que vão consumir os produtos que toda a indústria está desenvolvendo daqui 10, 20 anos. Como é que a gente está ajustando a indústria inteira para conseguir entregar para eles um serviço com uma experiência que eles já estão acostumados? Essa acho que é a grande reflexão que todas as empresas precisam fazer sobre seus produtos. Como é que eu estou me preparando para essa nova geração que já vai chegar
imersa. Então, para essa garotada, o fato de você não poder encontrar as pessoas fisicamente e fazer uma bagunça numa plataforma online, encontrar os amigos, brincar e se divertir, é coisa do dia a dia, tá? Com a popularização dos óculos 3D, como o Quest e o barateamento do custo disso tudo, daqui a pouco está acessível a todo mundo. Então, a gente precisa pensar muito como as experiências vão chegar. E aqui, uma outra aplicação muito interessante de uma tecnologia chamada módulos da NVIDIA, que trabalha com o Omniverse, que é a utilização de simulação física, nesse caso, para simular a dissipação de fumaça de uma usina e qual é o impacto disso na população que mora ao redor. Então, com dado real meteorológico, eu consigo fazer a simulação e projetar essa usina de tal forma que eu coloque as chaminés no local onde vai ter o menor impacto. E o mais legal, eu consigo pegar dado do mundo real, alimentar essa simulação para saber, por exemplo, o que vai acontecer com a tempestade que vai chegar daqui 2 dias, o que vai acontecer com o ciclone que vai passar por perto e por aí vai. O projeto mais audacioso da NVIDIA é um projeto para trabalhar e criar um gêmeo digital da Terra, chama Earth-2, para que a gente possa pesquisar, junto com pesquisadores do mundo todo, os impactos do aquecimento global. A grande vantagem desse projeto é que ali eu consigo acelerar o tempo. Eu consigo simular como é que o mundo vai estar daqui a 50, 100 anos, dependendo das providências que forem tomadas hoje ou não. Essa tecnologia da NVIDIA é baseada no Physics, que se tornou open source recentemente. A fábrica do futuro da BMW é um dos vídeos que eu acho legal mostrar para vocês. Está no YouTube. Essa não é a fábrica do futuro. Ela está lá atrás. Será que travou o projetor aí? Deixa eu tentar mudar. Aqui, é só procurar, tá, BMW Digital Twin NVIDIA. Esse aqui é um outro caso muito legal, o Vitão falou da rede 5G, né. Rede 5G tem uma característica muito específica, que as antenas cobrem uma área menor. Então eu preciso ter uma densidade de distribuição de antenas muito maior, e a pergunta é: onde instalar? No mundo real, eu tenho que sair fazendo teste, subindo um monte de prédio e verificando o que é. Imagina fazer isso na Paulista, conseguir autorização para subir em todos os prédios. A Ericsson cria gêmeo digital das cidades e, através da simulação de física dentro do Omniverse, eles conseguem simular toda a propagação e interferência de sinal. Eles conseguem colocar um carro virtual andando na cidade para descobrir quais são os melhores pontos para que você tenha uma cobertura de sinal estável e, a partir daí, decidir onde as antenas vão ser instaladas. Imagina o tempo que eles economizam e o custo, que eles economizam para poder fazer o desenvolvimento de uma rede 5G como essa. Aqui um outro caso da Siemens, da área de energia. Esse é um trocador de calor, que opera numa série de condições bem críticas e específicas, né, e eles conseguiram projetar ele de forma otimizada usando todas essas tecnologias, porque aqui você precisava descobrir qual o tipo de material que vai ser usado e fazer simulação do fluido que ia ser utilizado por conta da temperatura, da acidez e da corrosão que ele ia ter no tempo. No mundo real, criar um protótipo desse e estressar ele é praticamente impossível. Não dá para, no mundo real, você criar um negócio desse tamanho e falar: "Vamos simular uma alta pressão, ver quando ele explode", que é só uma vez que você vai testar, né. No mundo virtual não, você consegue fazer diversos testes, ter certeza absoluta do que você vai desenvolver, e aí levar isso para o mundo real. Para quem quiser testar o Omniverse e se divertir um pouco com ele, primeiro precisa de uma máquina com RTX, tá, por conta da demanda computacional dele. Existe uma versão gratuita do Omniverse, já passou 100.000 downloads faz tempo, que você pode utilizar para fazer os testes, trazer seus projetos, trazer os seus assets para dentro e ver como funciona. Existe a versão Enterprise, que foi uma necessidade da indústria, porque aqui a gente está falando de operação de gêmeos digitais que vão rodar em clusters com centenas de GPUs, centenas de computadores dentro. E existe uma versão para desenvolvedores do Omniverse, para quem quiser desenvolver conectores e plugins para automação lá dentro. Então ela é gratuita para desenvolvedores, quem tiver curiosidade é só baixar, é tudo feito em Python, é bem tranquilo de utilizar. Para quem quiser ficar mais conectado com o que a gente faz na NVIDIA, eu convido todos vocês a se registrarem aqui no site developer.nvidia.com.
Ali a gente tem todas as nossas ferramentas, muito material didático e principalmente uma comunidade com fóruns bem ativos para ajudar todo mundo a adotar essas tecnologias e resolver os problemas do dia a dia. A gente tem mais de 150 SDKs dentro da NVIDIA, e mais de 500 bibliotecas. Grande parte disso é open source, mas tudo é gratuito. O que não é open source é gratuito também. Então, dá para trabalhar com tecnologia e a parte legal para os desenvolvedores, tanto faz para IA, ou machine learning, ou essas tecnologias que eu falei aqui. Eh, não é mais necessário você ser um especialista em CUDA e C++ para trabalhar com isso. Qualquer desenvolvedor Python hoje consegue botar uma GPU para fritar, e GPU só fica feliz quando ela está quentinha, utilizando o que ele já aprendeu, tá. Um exemplo aí para a galera que trabalha com machine learning, né, Pandas, scikit-learn, SciPy, NumPy e todas essas bibliotecas do PyData, existe um projeto open source da NVIDIA chamado Rapids, que ele fornece as mesmas APIs das outras bibliotecas, só que dessa vez usando GPU. E o mais legal, a maior parte delas tem compatibilidade semântica. Eu já vi muitos casos em que a única alteração que o desenvolvedor tem que fazer é trocar o import. Não toca no código, troca o import, ao invés de ser import pandas SPD, coloca lá import QDF SPD, lindo. Acabou de botar todo o processamento para GPU de forma otimizada. E é importante aprender a trabalhar com GPU pelo seguinte: o maior custo que a gente tem quando vai usar uma GPU para processamento é o custo de tirar o dado da memória do host, do PC, e trazer para dentro da GPU. Essa é a maior latência. Essa latência também atrapalha processadores. Os processadores também têm a mesma dificuldade. Então, uma vez que eu vou usar a GPU em uma parte do meu processamento, e para IA ela é fundamental, é importante que eu consiga processar o dado a maior parte do tempo dentro da GPU, porque o que vai ser gargalo na performance da minha solução é tirar o dado do host e depois devolver. Isso toma 30, 40% do tempo de processamento, dependendo do caso, que você estiver desenvolvendo. Então, aprender a utilizar o pipe de desenvolvimento dentro da GPU é fundamental para que você possa criar todas as aplicações de IA, com interação. Mas quem tiver startup, quem trabalhar em alguma startup, por favor, visite esse site aqui, nvidia.com/startups. A gente tem um programa Inception, já são mais de 240 startups, só aqui no Brasil, mais de 400 startups, a gente está quase chegando a 500 na América Latina toda, e ontem a gente bateu mais de 13.000 startups no mundo todo. A NVIDIA não cobra nada das startups, a NVIDIA não quer participação, não quer nada, a única coisa que a gente quer é as startups que trabalham com IA e com essas tecnologias usam GPU. A gente quer ajudá-los a usar a GPU da melhor forma possível. Então, aí tem capacitação, tem crédito de cloud para usar, desconto para aquisição de hardware. E o mais importante, de fato, é a capacitação, que é feita através dos times locais ou através da escola que a gente tem online, que é o Deep Learning Institute. Essa é uma escola que a NVIDIA criou há muitos anos para poder ajudar a indústria toda a entender o que era Deep Learning e começar a trabalhar com isso. Quem tiver curiosidade, é nvidia.com/DLI. Os cursos mais introdutórios são todos gratuitos. Vocês vão rodar o código ali num cluster da NVIDIA usando GPUs profissionais para ver a diferença. E existem cursos que são muito interessantes, com certificação, são cursos pagos. As startups que fazem parte do Inception recebem créditos para que os seus desenvolvedores possam fazer toda essa certificação e treinamento gratuitamente, e eu recomendo vocês, olharem o que tem aqui, tá. São todos esses casos de uso aqui, que vão desde fundamentos de Deep Learning até desenvolvimento de aplicações avançadas para cidades inteligentes, e é tudo muito tranquilo, como eu falei, com Python você resolve a vida hoje em dia. E para quem for professor, a gente tem ainda um programa chamado Ambassadors, que os professores recebem $1.000 de crédito, mais ou menos, para fazer toda a certificação da NVIDIA. Eles passam por uma entrevista e se tornam embaixadores. Quando eles se tornam embaixadores, eles podem organizar workshops de todas essas tecnologias para os alunos e para o ambiente acadêmico sem custo nenhum. Isso significa que a gente aloca na NVIDIA um cluster com tantos nós para que cada aluno tenha seu próprio computador na nuvem, para fazer esse treinamento lá. E aí eu estou falando de alocar máquina com 48 cores de processador físico,
e com 4 GPUs de ponta, para que o estudante possa, de fato, ver como é a vida no mundo real, usando aquela tecnologia e ver a diferença e o impacto que ela tem. Então, quem for professor e está assistindo aqui online, dá uma olhada nesse site. Quem estiver dentro da universidade e quiser aprender mais sobre IA e já estiver trabalhando com IA, avisa para o professor de vocês que tem isso aqui. A gente já tem 25, 26 embaixadores na América Latina e a gente capacitou 3.000 pessoas, vai fechar em 3.000 pessoas até o final desse ano, tá? É tudo galera que está dentro do ambiente acadêmico, durante o seu ciclo de estudo e desenvolvimento, já consegue aprender IA e sair de lá certificado pela NVIDIA, sabendo como é a experiência. E para finalizar, uma coisa importante, muitas dessas tecnologias que eu falei, de data science, de inteligência artificial e etcétera, você não precisa de uma GPU profissional. O Rapids, por exemplo, qualquer, GTX da 1030 para cima, você consegue rodar. Então é possível você rodar e aprender a usar isso na sua máquina que você usa para jogar no dia a dia, e depois simplesmente levar para um ambiente profissional. Quem quiser mais informações, está ali meu e-mail. O jeito mais fácil de me encontrar, galera, é LinkedIn. Então é só procurar Jomar Silva ou Homem Beat lá dentro do LinkedIn. Vocês vão me encontrar e vai ser um prazer ajudar vocês a montar essas coisas todas, porque quem vai criar o mundo de amanhã com essa tecnologia não sou eu, não. Eu já estou com o cabelo branco demais. São vocês que vão construir essa história inteira para a gente se divertir junto nos metaversos industriais aí no futuro.